Pessoal, boa tarde. Que possamos permanecer nessas bênçãos de Jesus, da espiritualidade amiga e dos nossos amados familiares que com certeza se fazem presentes, obedecendo ao chamado amoroso do nosso coração. É um encontro mediúnico que o amor verdadeiro financia para que ele aconteça e para que nós sejamos sustentados por esse amor que não se encerrou quando os laços físicos se romperam daqueles que nós amamos. Por mais que a gente tenha conhecimento espírita ou de espiritualidade, nunca há um preparo para nos despedirmos de alguém. Sempre nós seremos surpreendidos pelas nossas emoções, porque nós amamos. E o amor tem raízes bem profundas. E a ausência dessa pessoa no nosso dia a dia, com os nossos elos, com os nossos laços, com a nossa confiança, com os nossos assuntos, elas geram um espaço muito grande dentro de nós. E talvez a gente ache que por ter conhecimento, nós sofreremos menos. E nem sempre é assim. O conhecimento, ele não tira dor em momento algum. Ele nos tira do desespero. Porque mais difícil de que não ter do nosso lado alguém que nós amamos é não ter ideia de onde elas estão e como elas estão. A pergunta mais frequente para mim, para o Diego, é a mesma: como está o meu ente querido? E muitas pessoas dizem: eu não preciso nem de carta, eu só preciso saber como ele está. E tem uma resposta do benfeitor espiritual Dimas, que diz o seguinte: é uma matemática, que é uma outra pergunta: ele era bom? Se era bom, está bem. Chico Xavier diz que quando desencarnamos, somos direcionados para a família da ideia, de quem pensa como nós. Então, se pensamos coisas boas, automaticamente seremos atraídos, direcionados para conviver com pessoas que pensam como nós. Se nós pensamos mais ou menos, seremos acolhidos pela misericórdia. As únicas pessoas que não são acolhidas são aquelas que não aceitam. Aquelas cujo orgulho é sua bandeira. Você já tentaram ajudar algum orgulhoso? Tenta ajudar, ele vai te responder: eu não preciso de nada, eu me viro sozinho, se eu precisar eu te peço. Chega a ser mal educado com a gente. No mundo espiritual acontece o mesmo processo. Todos nós chegamos lá e há alguém para nos receber. Um avô, uma avó, um amigo espiritual, o nosso anjo da guarda, alguém está lá para nos receber, nos abraçar e nos guiar. Mas há aqueles que não aceitam. O que nós aprendemos sobre suicídio no livro Memórias de um Suicida, que contém 26 casos de pessoas que tiraram a própria vida por orgulho e não aceitaram as provações da vida como todos nós enfrentamos. São orgulhosas. Então elas saem do corpo físico, chegam no mundo espiritual, recebem ajuda, auxílio, mas não aceitam. Então elas ficam num processo de sofrimento interno até aceitarem ajuda. Só por isso. Não é pelo fato de ter tirado a vida. Porque muitas pessoas cometem um acidente da razão. E o acidente da razão é quando a pessoa, um dos casos, é quando a pessoa tira a vida pela própria mão, na terra, a justiça aqui vai chamar de suicídio, mas a motivação, a ideia, o conceito, não é dela. Ela está passando por algum transtorno psicológico, como o borderline, por exemplo. O borderline tem como característica principal a ideação suicida. A pessoa não quer morrer, ela quer sair daquela situação. Mas é físico, é um transtorno da mente.
da personalidade que adoeceu por alguma coisa, pela criação, pela educação errada, pelos traumas que a pessoa viveu. Outro caso pode ser a obsessão, a ação persistente do pensamento sobre o outro. Os espíritos infelizes vão soprando ideias que a pessoa não percebe. Outros podem ser drogas, onde a pessoa está transtornada, onde a pessoa está iludida, onde ela sofre uma perca afetiva, um relacionamento que se rompe e ela não dá conta de administrar. Hoje em dia eu tenho visto muitos acidentes da razão, ainda em tenra idade, 15, 16 anos, mas nós estamos vendo também que os relacionamentos têm começado mais cedo. E quando tudo está bem, está ótimo. É lindo ver dois anjinhos se gostando, conhecendo a vida e o amor. Mas quando um deles desiste, não quer mais, não gosta, não era aquilo, será que o outro, ainda jovem, tem condições de suportar o primeiro não da vida dele? Será que ele consegue? E nós dizemos o quê? Para que chorar? É o primeiro. Você tem a vida toda pela frente, tem tanta mulher no mundo, tanto homem, por que você vai chorar? Mas ele não tem maturidade para entender que tem tudo isso pela frente. Ele só sabe o momento, ele não tem maturidade. Aí pode entrar no acidente da razão. Então o acidente da razão é quando a pessoa tira a vida por fatores externos. E no mundo espiritual ela chega, também lhe é oferecido ajuda, a diferença é que ela sente. Então ela entra como imprudente. Poderia evitar, mas não conseguiu, não tinha como. Não tem essa de ir para um lugar escuro. E alguém pode dizer assim, mas se eu tirar a vida e falar que fazia a razão, não vale. Porque Deus nos mede pelas nossas intenções. Nós não estamos livrando a barra de ninguém. Nesse livro, Fé no Futuro, da própria Doutor de Rosa, lá, que é o último do Gabriel, tem alguns capítulos falando sobre o acidente da razão. Porque é fácil condenar, é fácil chamar de fraco, é fácil dizer que a pessoa não tinha fé, é muito fácil. Difícil é consolar a mãe dessa criatura, o pai, os irmãos, quem o ama, e tirar a culpa que a gente se atribui sem ter. Nós espíritas temos que ter esse entendimento, porque no livro dos Espíritos, obra principal de Kardec, dos nossos estudos, quando ele pergunta, os loucos, ou seja, quem não tem razão, podem ser considerados suicidas quando tiram a vida? Qual é a resposta? Não, porque não possuem a faculdade da razão. Estende-se para todos os mais cuja razão não está desenvolvida naquele momento. E o acidente da razão também se dá, nem sempre com a morte como fim, mas com uma explosão de energia. Muitas vezes nós estamos no meio da discussão, cobertos de razão, querendo enfiar a cabeça do outro que está errado, e aquilo é tão desgastante, a gente fica nervoso, a gente arremessa o celular no chão e arrebenta, aí a gente olha e já se arrepende, né? Isso é acidente da razão. A gente não faria isso normalmente, mas naquele instante fez. A diferença é que o corpo físico não dá para voltar atrás. E nem o celular a gente compra outros conseguir. É acidente da razão. Quando há um assassinato, e o assassino também é um obsediado, perturbado, tudo que tem os transtornos de pós-H, também é acidente da razão. Ele está motivado por força externa, como se eu estimulasse ele, se só olha, sua mulher está fazendo isso, e começasse a forçá-lo, e você não vai fazer nada, é acidente da razão. Ele está sendo motivado pelo mal que eu estou causando. Então, o acidente da razão é muito mais extenso do que a gente imagina. Só não era chamado por esse nome. Nós precisamos pensar. Porque o Espiritismo é uma doutrina de consolação, de respostas, de continuidade, de evolução. Nós não podemos jogar simplesmente no inferno uma pessoa. Jamais. O nosso irmão que falou aqui antes, o Murilo, eu nunca vi uma palestra tão sábia, sinceramente. Eu estava falando com o Nil, ele pegou o nosso coração assim e minou, né? Falou com tanto carinho, né? E empatia sobre a dor. Foi muito sábio, muito consolador ouvi-lo. Ele nos preparou para esse momento, dessa consolação que nós viemos buscar.
Nós não vamos sair daqui espíritas, e nem tem necessidade, mas nós vamos sair daqui com uma ideia de continuidade da vida. A ideia anunciada por Jesus. Todo o Evangelho, Cristo nos diz de onde eu vim, para onde eu vou, de lá eu enviarei o Consolador. Ele mostra-nos um movimento de vida, porque ele não estava mais na terra. Ele não chegou no espaçonave, e nem saiu no espaçonave, ele saiu no Espírito, e continua vivendo. Se nós acreditamos que os Espíritos, que Jesus vive, que Nossa Senhora vive, que os santos vivem, por que os outros não podem viver? Se o Cristo diz para Dimas, o bom ladrão, se creres em mim, ainda hoje estará comigo no paraíso. Então não só ele ia para um lugar bom, mas aquele que se arrependia, ou seja, aquele que se modificava, que se transformava. O Evangelho é pontuado de assuntos espirituais. Quando Jesus conversa com Moisés e Elias, e por que esses dois? Porque todo mundo sabia que Moisés e Elias estavam mortos. Um há mais de 1000 anos, o outro há mais de 350. E foi tão real a presença desses espíritos com Jesus, que os apóstolos queriam levantar uma tenda para eles dormirem, porque era muito real, eles estavam materializados. Isso é uma prova real do que a vida nos continua atestada na Bíblia. E quando alguém disser, ninguém voltou para contar, Moisés voltou, Elias voltou, Lázaro voltou. Todos estavam ali mostrando. Jesus foi claro, e tanto era certo as palavras do Cristo sobre a vida eterna, que quem lê os livros, o livro há 2000 anos, Paulo escreveu outros livros, na sequência dos primeiros cristãos, em que eles eram queimados em nome do Cristo, na João de Cusa, e nós vemos os cristãos serem queimados, orando, cantando. Por quê? Será que nós conseguiríamos cantar na frente de um leão com fome? Eles cantavam por quê? Porque Jesus havia plantado neles a certeza de que a vida continuava. Eles sabiam. Paulo foi, no filme Paulo, apóstolo, no final do filme a gente vê Paulo colocar a cabeça para ser cortada. E a gente vê que o soldado não quer fazer, porque ele havia conquistado o coração deles. Ele faz o seu trabalho. E com uma serenidade, uma certeza absoluta da continuidade da vida, entrega o corpo. E segundos depois a gente vê na montanha Paulo e Jesus. E o filme nem é espírita. Porque há dentro de nós uma esperança que a vida continua, mesmo não sendo didático. Por que acendemos velas para alguém que não existe mais? Não teria nenhum sentido, porque a gente crê que existe. Porque fazemos missas, culto, orações, porque a pessoa supõe que a pessoa receba isso. Receba as nossas lembranças. Não é difícil crer que a vida continua. Talvez a gente tenha enrosco na comunicação, na reencarnação, mas na continuidade é comum para todos. A gente vai no velório, o padre diz, está nos braços da Mãe Santíssima, está em algum lugar. Num culto evangélico, muitos vão dizer, vai dormir até o juízo final. Se vai acordar é porque está vivo. Morto não acorda, morto é morto. Morto é esse púlpito aqui, esse microfone é morto. Mas se vai despertar um dia no juízo final, continua vivo. Há consolação nisso. Porque nós temos tantas dificuldades em crer. Nós não acreditamos em espíritos e chega de um velório e não fica em casa sozinho nem dorme com a luz apagada. Por quê? Está vendo isso? Está sozinho em casa, ouve um barulhinho. Não fica de jeito nenhum. Ninguém está com medo se você não acredita em nada. Nós temos certeza que a vida continua. E se estamos aqui, é por notícias da vida que continuou. Não é para provar, as cartas não provam nada, para mim nada. A carta é notícia daqueles que continuaram. Ontem eu recebi uma carta, lembrei aqui agora, e a carta tinha umas flores assim desenhadas logo no início. E quando eu fui ler a carta, a família, o público, a família vinha andando, antes delas chegarem próximo à mesa, o espírito da jovem falou, desenhe uma borboleta. Desenhei uma borboleta. A borboleta não estava lá até aquele momento.
Desenha borboleta, porque borboleta para mim é sempre borboleta. Não significa nada. Para mim não tem significado nenhum, só borboleta. Se tem flor, tem borboleta. Foi isso que eu pensei. Eu li a carta, estava bom, aceitaram, compreenderam, enxergaram, ficou tudo bem. Depois que terminou, a irmã estava falando comigo, chorando, com a carta na mão, ela não estava na hora que eu atendi os pais. Aí ela viu a blusa assim, ela falou, fiz uma borboleta ontem, porque a borboleta é o elo de ligação entre eu e minha irmã. Eu não sabia, nem tinha visto a irmã dela, muito menos eu sabia que era borboleta. Borboleta azul, linda assim. Não saiu isso senão do Espírito, porque eu não sabia. Eu não conheço vocês. O que nós conversamos aqui é quase nada. Vocês acham que é capaz de lembrar agora do que nós conversamos, o dia que está lembrando que conversou com vocês no início? É claro que não. Está ouvindo a minha palestra, ouviu a palestra dos demais, as músicas, porque nós nos concentramos em ouvir isso. Quando a gente chama para o estudo, é para o entendimento. Quando nós oferecemos livros, é para vender também, porque o livro movimenta o trabalho, mas mais do que isso é o conteúdo. Eu duvido lerem o livro do Gabriel Martins e não entenderem um pouquinho da vida eterna. E não querer ficar por lá. Mais ainda. Tenho certeza disso. Porque ele escreveu para os seus pais, nem foi para nós. O pai do Gabriel Martins disse uma vez que a desencarnação do Gabriel salvou a vida deles. Deu sentido à vida. Isso é muito forte. A pessoa tem que estar num entendimento muito elevado para assumir isso. Mas ele disse, porque nós vivíamos um bem, o bem que nós acreditávamos. Sempre foram muito bons, mas não entendíamos de vida eterna. O Gabriel trouxe tudo isso para nós. E no primeiro livro, quem recebe o Gabriel é a avó dele, a Maria Célia. Hoje ela está reencarnada como sobrinha do Gabriel, sobrinha do Gabriel. É filha, é mãe do pai. Imagine se a neta não apegou, né? Aí eu brinco com a mãe do Gabriel, falou que gostoso beijar, abraçar a sogra com tanto amor. Mas a sogra era maravilhosa. A Maria Célia sempre foi um espírito maravilhoso que desencarnou cedo, mas deixou imensa saudade e lembranças boas. Nós nos encontramos. O Diego está aqui nesse momento recebendo o maior amor da tua vida. Tem que ser com cuidado, tem que ser com carinho, não pode ser de qualquer jeito. Eu não levo minha mãe em qualquer médico, e não levo meus filhos em qualquer pediatra, porque é o melhor, porque eu confio. Por quê? Eu quero dar a eles o maior direito. O espírito que vai escrever, ele lê o médium. Nós temos que permitir esse acesso. Não é o cão que vai entrar na minha cabeça, vai me conhecer por outra pessoa. Imagine se quem está do lado lesse tudo que está na tua cabeça. Dá medo. Mas a gente tem que se permitir isso em prol do amor. Eu tenho que amar o seu ente querido. Porque amor, como disse o benfeitor Dimas, tem 4 pilares: atenção, gentileza, respeito e confiança. Isso forma amor. Você me dá atenção, eu te dou atenção. Como eu não vou ser gentil com uma pessoa atenciosa comigo? Se a pessoa é atenciosa e gentil, eu respeito ela. Por que não? E se eu respeito, eu confio na sua capacidade de evolução. Isso é amor. Se você tirar a atenção de um relacionamento, o que fica? Você não liga mais para mim, você não me dá mais atenção, o que está acontecendo? O amor está se ruindo. Se tirar a gentileza, vai sobrar a falta de educação, um espaço muito grande. E respeito e confiança tem que ter. Então isso é amor. Eu tenho que dar atenção para o seu ente querido. Eu tenho que ser gentil com aquilo que ele quer dizer. Eu não posso interferir. Eu respeito o sentimento e a evolução dele. Confio na evolução. Isso é amor. E com isso aí a gente ama qualquer um. Vocês me amam? Não. Para de mentir. Eu sei que me amam. Porque vocês estão me dando atenção. Estão sendo gentil comigo, estão em silêncio. Estão respeitando o que eu penso, o que eu estou passando.
e confiando que vai dar certo isso aqui, até o final. Isso é amor. É só isso. Quando você vê alguém no semáforo, alguém pedindo ajuda, e Jesus falou para amar o próximo, não falou para você levar ele para casa. Ele só falou, dá a atenção que ele precisa. Ah, não tem, muito obrigado, hoje eu não tenho. Só não precisa matar ele, chamar de vagabundo, nada disso. Só não tem. Dá atenção, seja gentil com ele, não custa nada. Respeita o que ele escolheu para a vida dele, ou que a vida trouxe, e confia que ele vai evoluir. Não ficou fácil amar? Qualquer um ama de jeito? Foi isso que Jesus pediu. Não pediu para levar ninguém para casa. A caridade que se faz hoje não é a caridade que foi da Dona Bebê. Ela estava num outro tempo, onde não tinha tanta droga, tanto problema. Você não sai hoje numa via escura, uma mulher sozinha entregando comida, como a Maria Teresa fazia, ela volta só o espírito. Não é mais como era. Tudo evoluiu. Hoje as coisas são diferentes, nós estamos crescendo. Então, estudar é entender isso. Nós viemos para a Terra, não pertencemos a esse planeta. Quando desencarnamos por uma doença, é a nossa hora. Quando há um assassinato, não é a hora. Foi interrompido aquela pessoa. Porque se a pessoa vier para ser assassinada, tem que mandar o assassino. Se o assassino veio com essa missão, ele é inocente. Entendam? Todo assassinato é uma interrupção. A vítima vai ser acolhida e amparada sem problemas. Ela é vítima. Não tem culpa de nada. Agora o assassino, seja ele acertado na razão ou por conta própria, ele tem que acertar com a lei divina. Nós não podemos pensar assim. Nós temos que olhar de maneira diferente para a vida. Porque senão nós vamos dar conselhos errados. Olha, aconteceu um assassinato, olha, perdoa. Que negócio de perdão? O que é o perdão? A gente tem que entender o perdão, senão nunca vai conseguir perdoar. Perdão não é esquecer. Perdão nem é deixar para lá. Perdão é se desligar do ódio. Quando a gente tiver condições de desligar da raiva, da desejo de vingança, isso é perdão. Com o tempo a gente consegue. Agora não dá como pedir para isso uma família que teve um ente arrancado de seus braços, olha, perdoa. Que ela está vivendo a maior dor da vida dela. Seria fácil dizer. Mas nós não perdoamos nem o vizinho cujas as folhas da árvore dele vai na nossa varanda. Perde a amizade. E quer que o outro perdoe o assassino. Não é assim que funciona. É hipocrisia dizer isso. O tempo fará isso. Nesse livro, que é o Futuro do Gabriel, que é o último, tem um capítulo de um jovem que chama Bruninho. Ele foi agredido por 19 pessoas, espancado e desencarnou. E a mãe ficou 2 anos de cama, sem nada, esperando morrer. Nesse período, o sócio dela lesou a empresa dela e quebrou. Ou seja, ela perdeu um filho, um trabalho. E ela foi à televisão, foi à justiça, foi tudo que foi possível para conseguir a condenação das pessoas. E conseguiu, pôs 19 na cadeia, pegou menos prisão, pegou 36 anos. E ele escreve no livro que isso não mudou a vida dele, mas saber que a mãe dele está em paz fez muito bem para ele. E que a justiça deve ser feita sob qualquer circunstância. E que o nosso perdão não livra a pessoa da lei divina e nem da justiça da terra. Ela vai ser cobrada e vai pagar por isso. O perdão nos desliga de tudo que é ruim, mas não livra a pessoa de nada. E é isso que nós temos que entender. Temos que cuidar de nós e movimentar as ações que tiver ao nosso alcance. Se a gente deixa, farão com outras pessoas. Nós não aprendemos que o mal é ausência do bem? Se não fazemos o bem, estamos convivendo com o mal o tempo todo. Então nós precisamos evoluir o pensamento. É para a justiça? É para a justiça. É natural? É natural. Porque senão nós vamos imprimir sobre os outros uma obrigação de perdoar,
que eles não estão prontos ainda. Está tudo errado. Ninguém vem reencarna para tirar a vida de outro. Se foi imprudente, se foi negligente, se teve intenção ou não, não importa. Ninguém vem para isso. Imagine se fôssemos nós escolhidos para ser o mal de alguém, fazer se sentir confortável. Que Deus é esse? Que escolhe uns para fazer mal para os outros? Não. Quem faz o mal é o orgulho. O ladrão é um orgulhoso, ele não quer trabalhar e rouba. Ele não aceita passar pelas mesmas coisas, pelas dificuldades, o esforço. Ele pega, vou pegar aqui para mim, ninguém viu. Não é? Orgulho. Ou não é orgulho? O assassino, ele não aceita, ele assassina o corpo, não o espírito. Mas ele não aceita o não de um casamento, ele não aceita alguma coisa, e por não aceitar, ele acha que tem direito de destruir. Orgulho também. Por isso que o Espiritismo ensina que o orgulho e o egoísmo é a chaga da humanidade. E o orgulho somado à vaidade, que é pior ainda. Porque eu posso ter orgulho do meu filho, que é estudioso, mas quando eu somo o orgulho à vaidade, eu vou pensar, meu filho é estudioso e melhor que o teu. Aí o orgulho é problema. Só o orgulho tudo bem, mas ele somado à vaidade. É como a paciência. Como é que você tem paciência? De onde você tira a paciência? Mas não tira. A paciência ela tem que estar ligada à empatia. Você vai ser paciente se você se colocar no lugar do outro. Não tem parâmetro. Se fosse eu não gostaria que a pessoa ficasse calma comigo? Se eu me coloco no lugar do outro, eu vou ver, ele não tem instrução para agir diferente. Empatia. Uma coisa não vem sem outra. É isso que nós precisamos. É isso que tem nesses livros. Conhecimento. Uma ideia diferente para cada coisa da nossa vida. Para fazer valer a pena. Já tem o livro do Diego ali, Mediunidade Viva. Muita gente tem mediunidade, sai arrepiando, bufando por aí e acha que é médium. Olha, eu estou sentindo aqui, tá. Minha cachorra também sente. E não é médium. Tem que ter instrução, colocar o teu dom para funcionar em favor do bem de alguém. E isso precisa de conhecimento. Senão nós vamos chegar aqui, incorporar a qualquer lugar, escrever carta em qualquer lugar, sair oferecendo cartas, jamais. Nós não temos direito de chegar aqui, nem nós jamais. Nunca fiz isso. Chegar perto de alguém, eu estou sentindo seu filho aqui e tal. E se a pessoa não está pronta para isso? Ou se não acredita? É como pedir, eu vou pedir uma carta para o meu primo. Pode pedir. A tua tia sabe? Não falei nada. Ela é evangélica. Não vai ter. Porque ela detém os direitos. Por que você vai mexer com a fé dela se ela está consolada? A espiritualidade não vai fazer isso. Por mais que você tenha saudade e boa vontade, eles vão sempre respeitar a condição de cada um. Meu ente querido desencarnou de acidente, ele não falou nada. Você vai ficar confortável em saber detalhes que você não sabe ainda? Vai te ajudar? Vai te fazer mais forte? Ou sofrer? Essa mãe que eu falei que o filho foi agredido por 19 pessoas, ela não sabia como tinha acontecido. Sabia o que tinha acontecido, mas ela teve que assistir o júri. Ela ficou sabendo em detalhes. Simplesmente ela desmaiou dentro do júri e foi de saúde embora. O choque emocional. E outra, será que pela minha falta de fé, eu querer que o outro escreva detalhes que ele nem viu, fazê-lo recordar e não é fazê-lo sofrer de novo? Tem coisas que não precisa vir na carta, basta você ler o testado de óbito. Está lá. Para que a gente quer fazê-lo lembrar? Para quê? Sensacionalismo não é assim que funciona. O nosso trabalho não funciona assim. Não admito que seja assim. Eles têm que dizer o que eles têm que dizer. Imagine o seguinte: você manda um filho para a faculdade, ele vai morar fora. Aquele filho dentro de casa, que nunca saiu, quietinho, bem no tempo, amoroso, você vai pôr nesse mundinho básico. Daí 6 meses, ele tem outro vocabulário. Ele está falando mais, ele está mais solto. Por quê? Porque ele evoluiu. Porque se ele estiver igualzinho, ele não aprendeu nada. Tira ele da faculdade, gastando dinheiro todo. Tem que estar diferente.
Assim é o mundo espiritual. Ah, mas meu pai não era assim. Se tivesse igual foi, não evoluiu. Isso não é coisa minha, é razão. Tem que evoluir. Meu filho não falava que me amava, mas você sabia que amava. Agora, eu queria só saber, como é que num texto escrito vem eu te amo sem ser eu te amo? Emoji? Não tem jeito, no papel tem que escrever. O papel não passa sentimento, tem que ser descritivo para ser. Isso é entender a carta. Ah, meu marido não falava que me amava. Devia ter largado dele. É claro que ele amava, é que não era treinado a falar. Se eu falar para o meu pai que eu amo ele, ele se encarna. Ele não é treinado para isso. Para dar um abraço nele é difícil, ele vai de lado assim. Apesar que nós dois não dá para abraçar ele, porque as barrigas não deixam. Mas ele já vai de lado, assim, porque é tanta timidez. Quando ele ficou doente, teve AVC, podia fazer o que queria, beijar, abraçar, chorava. E a dor descia. Podia tudo com ele. Vai agora com essa dor. Pode mais nada. Porque nós não fomos treinados. Mas imagina a saudade. A saudade faz falar de amor. A saudade é o amor em movimento. Só há saudade onde há amor. A saudade não dói. O que dói é a lembrança que ela traz. Imagine se não houvesse saudade. Será que nós íamos lembraríamos igualmente das pessoas? A saudade é um esforço de Deus para que o amor nunca seja esquecido. Só há saudade de coisa boa. O nosso irmão falou hoje, quando desencarne, não vira santo. O Evangelho diz que o amor cobre a multidão de pecados. Eu sempre penso disso. Ele não via santo, nunca. O Espírito é o que ele era aqui. Mas como o nosso amor cobre a multidão de pecados, a gente olha para aquele ser ainda ali no funeral, ou doente, e esquece qualquer mal. O amor cobriu os pecados. A gente só vai olhar para ele que é bom. Está tudo perdoado. Está tudo resolvido dentro de nós. Porque o nosso amor vale mais do que qualquer coisa naquele momento. Não é que vira santo, é que nós olhamos diferente para aquelas pessoas. Nós temos que aprender com isso. A geografia nos ensina a receber o mundo espiritual como ele está, evoluindo, crescendo. No meu próximo livro que nós vamos lançar do Gabriel, primeiro capítulo, Gabriel conversa com a minha avó, que desencarnou aos 85 anos, mas hoje ela está bem jovem, porque o espírito não precisa ficar capenga do outro lado. Melhor, tem esperança. Está maravilhoso. Eu tenho esperança. E eu vejo a minha avó, assim, com 35 anos, que eu não a conheci nesse período, eu tenho muita dificuldade. Eu sei que é a mesma pessoa, mas chamar de uma avó, uma mulher que é mais nova que eu, fica difícil, né? Tem 50. Chegando a 50, é o espírito. A gente tem que entender a vida do espírito. Quando você chegar do outro lado, você vai encontrar o seu ente querido? Vai. Se vai ficar junto, não sei. Aí depende do teu estado evolutivo. Por isso vocês vão ouvir nas mensagens, faz caridade, faz o bem, se desprende, evolua. Por quê? Para poder ficar junto. Imagina nós sem evolução, morando com o nosso filho que está muito evoluído, que não para em casa, que ama todo mundo, que nós não somos prioridade. É porque a gente não aguenta do outro lado, vai cuidar de quem de nós? Nós não vamos saber conviver. Porque muita gente está esperando chegar lá, tem uma casinha bonita, o filho lá é igualzinho. O mesmo formato aqui social que era antes. Não é assim. Nós vamos encontrá-los em movimento, trabalhando, iluminados, despreocupados daquelas coisas que enchem o saco na terra. Isso é evolução. É isso que tem na carta. Um amor. A psicografia é o encontro dos dois mundos, do amor entre dois mundos através da escrita, diz o Dimas. Tem que estudar, tem que aprender, que você se consola, que você se reergue. Fácil nunca será, mas possível sempre é. É possível dar um passo a mais. É possível, e o tempo vai fazer com que a gente vá entendendo
vá parando as arestas e tendo certeza de que eles estão no bom lugar. Quem tem ente querido há mais tempo no mundo espiritual, já sentiu o cheiro, o perfume, já sonhou. O sonho é um encontro. A pessoa ali próxima. Eu sonhei com meu pai, mas ele estava mais novo. Claro. Não tem que a matéria que deteriora. Eu sonhei com a minha avó, mas não era minha avó, era minha mulher. Porque mudou a aparência. Entende que é um processo normal para todos nós? É isso que nós temos que aprender. Senão nós vamos esperar uma carta a mesma pessoa. Ela não tem. E quanto mais tempo no mundo espiritual, mais distante é. Pode ter uma carta que é rica de detalhes, da minha mãe, do fogão, da comida. É porque é uma carta próxima, a pessoa faz pouco tempo. Se pegar uma carta em 20 anos no mundo espiritual, você vai estar lembrando do feijão? Não dá. Ele gosta, respeita, mas ele vai querer te falar. Os assuntos do filho que foi para a faculdade são diferentes. Ele vem, ele quer falar algo sobre ele, quer te instruir. Eu liguei para minha mãe hoje. O que nós conversamos? Eu liguei no almoço. O que ela perguntou? Como é que é aí? Perguntou nem como eu estava. Como é que é aí? E eu não falei nada das nossas coisas. Entende? Porque que importa para ela saber como é que é, se a gente está bem. É isso que ela quer saber. O de nós, do dia a dia, ela já sabe. É isso que tem que entrar em nós. Senão não vamos entendê-los como espírito, com a capacidade que o nosso pai tem de não ser mais velho. Que a gente acha que as pessoas mais maduras não têm raciocínio, não estão aprendendo, parece que congelou. Coisa nossa. Eu estou ficando velho, não estou ficando assim. Estou bom ainda. Coisa nossa. No mundo espiritual, tirando os limites do cérebro, dos hormônios, a consciência se expande. E tudo aquilo que foi aprendido vai funcionar. Então você vai conversar com teu pai, está bem na tua frente, ó. Bem adiantado. A dona Bebê, pega a carta do outro ano e pega de hoje. Está voando. As preocupações são outras. Os direcionamentos, a fé ficou maior, porque ela constatou que ela pregou. Vê se hoje ela vai ficar cuidando de filho, pega as filhas para as mãos, vamos, minhas filhas, tudo velha também. Já aprenderam a viver, ela está por dentro das filhas, que é a moral que ela ensinou, a conduta que ela passou, isso vai seguir para sempre. Vai pegar na mão? Não vai fazer isso, não pode. É isso que nós temos que aprender, isso aqui é amor. O amor, lembrem disso, o amor é o bem o tempo todo. O amor é o bem o tempo todo. Por isso que Deus está conosco o tempo todo. Querer o bem o tempo todo, o amor, a pessoa. Vamos passar a leitura agora. No dia que está separando, vou separar as linhas. Funciona assim, o que não for de primeira vez, que é quase nada. Aqui a gente entrega, porque a pessoa já sabe ler. Outras que não são de primeira vez, que são de primeira vez, eu vou ler algumas do Diego, algumas, não dá para ler todos, se ler todos ao mesmo tempo. Então o pessoal vai ajudar a ler aqui no fundo, onde tiver sala. Sônia. O pessoal que entende a nossa letra aí. Quase ninguém. Né? A letra é muito rápida, não dá para ficar. Eu até me esforço, mas é um negócio pior. É rápido, mas vocês não vão embora sem entender a letra, não vai embora sem entender a carta. Pergunte, você não vai me ver mais. Não adianta no Instagram que eu não olho. Não tenho hábito de ficar olhando, mas nem por vocês aqui, mas não tenho hábito, não sou disso. Nem sou contra, mas não tenho hábito, não dá tempo. Então não dá. Então perguntem hoje, leiam, não deixe de levar livro, você está levando o trabalho para outras pessoas. Alivia muito. Muito, muito, muito. Nós encontramos muitos pensamentos suicidas e pensamentos de vontade de assassinar entre as pessoas. E o trabalho dissipa isso. O estudo dissipa. Nós vamos nos fortalecer, nos guiarmos pela fé em Cristo. Quem quiser conhecer a doutrina espírita, as casas estão abertas.
Tem muito trabalho aqui na área da saúde, na área psíquica, de conhecimento. Venham buscar quem é daqui. Busquem nas suas cidades. Ir no centro aprender não os farão espíritas, mas trarão conhecimento que ajuda na hora da dor e na continuidade da vida. Muito obrigado por enquanto. Vamos organizar aqui, a gente já vai.